Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de direito previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado e aprende aquilo que a faculdade não ensinou, mas que é essencial para a sua advocacia, para você aumentar os seus resultados. Então fica com a gente até o final. Meu convidado de hoje, só se liga. O cara é advogado, o cara é contador, o cara é administrador, o cara é palestrante. Cara, o cara é muita coisa, manja muito e falou que vai compartilhar conteúdo top com você, então fica comigo até o final. Antes, comenta aqui como é que tem sido o Prevcast para você e me ajuda a construir conteúdo cada vez mais conectado com você, beleza? Também compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Vamos trazer mais previdenciaristas para cá e formar uma grande comunidade. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque toda vez que tiver um conteúdo top como o de hoje, você recebe em primeira mão, beleza? Quero trazer ele. O cara é fera demais, seja muito, muito bem-vindo, Dr. Joaquim Vitor, tudo bem? Tudo bem, doutor Danilo, muito obrigado pelo convite, já agradeço, estar aqui no Prevcast aqui, quando eu recebi o convite já fiquei lisonjeado aqui, acompanho já de alguns colegas, inclusive já fiz alusão ao doutor aqui, e agradeço inicialmente também falar de direito previdenciário, particularmente eu acho que é uma das áreas mais brilhantes ali do direito, e tem como ferramenta de transformação social, Então, vamos ter um bate-papo aqui, trocar experiência junto com o doutor e trazer um pouquinho da nossa realidade para os colegas aqui que nos acompanham. Top demais, top. Vai ser um papo muito bacana, doutor Joaquim, para que a galera aí entenda hoje quem que é o Joaquim. Antes da gente contar da história, só a pessoa entender primeiro o cenário atual. Hoje você está como advogado atuando na parte trabalhista e previdenciária. Isso, corretamente. Hoje o nosso escritório, eu tenho uma sociedade, hoje que eu tenho brinco, sociedade na vida particular e na vida pessoal, Eu e minha esposa, a gente é sócio, somos advogados. Legal. Atuamos na área previdenciária, na área trabalhista, Ela já focada na área trabalhista e eu na área previdenciária. Tenho formação como contador, No entanto, não exerci por 10 anos, mas sempre tive a veia ali da advocacia. Quando eu vi os colegas ali no escritório de contabilidade, falei, é isso que eu quero para mim. Eu vi o embate, as soluções, e também tive a formação como administrador antes demais, que foi uma questão de oportunidade que o escritório me ofereceu. Mas hoje a gente já atua totalmente assim, voltado para a área trabalhista e para a área previdenciária no escritório. Muito bom. Então prepara, porque a gente tem conteúdo bacana para compartilhar aí, muito legal. Uma das coisas que me falaram, e é isso que eu quero saber, quando falaram assim, leva o Dr. Joaquim e tal, falaram, cara, ele tem uma história linda. Então vamos começar por aí, cara. Que história linda é essa? Conta um pouco pra gente como é que foi. Hoje um advogado e com várias formações aí. Você também falou que tinha falado nos bastidores que é presidente, é vice-presidente. Presidente da Comissão de Seguridade e de Seguridade Social aqui da OAB Guarulhos hoje. Legal. Estamos hoje lá. OAB grande, forte, Legal. Maravilha, vamos lá, conta um pouco dessa linda história pra gente. Doutor Danilo, trazendo assim, eu sou cearense ali, um nordestino ali, raiz aqui, Eu venho de uma família tradicional, do Ceará, onde o qual a gente tinha meu pai e minha mãe ali, com 5 filhos ali. O que eles poderiam oferecer, lá naquela realidade, era justamente, a educação que a gente tinha da escola pública, E hoje sou muito grato ali, a essa educação ali que parecia pra gente na nossa vida, eu na minha visão achava que era pouco, mas era uma educação que trouxe uma transformação, Tem até determinado fato para se tornar advogado, meu pai, que era motorista lá da prefeitura, da cidade onde eu morava, eu via ele, todo um tempo lá tinha uma pompa ali que eu pegava advogados, pegava os médicos lá, vim trabalhar na cidade, e eu achava surreal o tratamento que se davam aos médicos, aos advogados. E aí, certo dia, eu perguntei ali para um profissional que estava lá na minha cidade, eu criança ainda, moleque, que eu às vezes ia com meu pai, como que faz para ser isso, para ser doutor? Eu achava muito bonito aquilo. Como que faz você transformar ali para ser doutor, Ele falou, estuda, e só estudar que você chega lá, que dá certo e tal. E aí eu guardei isso para mim, trouxe isso desde criança, assim, falei, se eu estudar, eu vou mudar de vida. E eu tinha muito isso eu queria muito mudar de vida. Eu via a realidade muito da minha mãe e do meu pai lá no sertão, Eu queria transformar ali, digamos que eu não era incomodado com aquilo, sabe? E aí, só que chegou que a gente terminou o ensino médio,
meu pai falou, olha, eu não consigo mais nada, não consigo, o que eu consegui com vocês até aqui, e tá livre para quem quiser ir, né? E eu falei, vou para São Paulo. E aí era porque eu via muito isso lá na minha região, tal, minhas irmãs já estavam aqui, e aí peguei clandestinão, até brinco ali, era só a farofa e o frango ali, trouxe, desci ali no Brás, né? E aí eu li aquele mundo ali, né? Eu falei, meu Deus, é aqui. Eu ali, cheguei ali no Brás e tal, falei, nossa, meu Deus do céu, eu vou mudar minha vida aqui. E aquele movimento de gente, aquelas pessoas ali, falei, Senhor, é aqui, Deus, tal. E aí eu até lembro, fiquei até emocionado assim, quando eu... Desculpa, doutor. Eu falei assim, meu Deus, eu precisava arranjar um emprego, um trabalho. E aí naquela época as coisas eram muito difíceis, assim, minhas irmãs estavam na luta, todo mundo. Hoje, graças ao bom Deus, as coisas melhoraram, né? Todo mundo tem suas vidas, se estruturaram. E aí, justamente, a minha irmã falou, olha, você tem uma oportunidade lá onde eu estou lá, que é para ajudante pedreiro e tal, você quer? Eu falei, agora, eu estou pronto. E aí, aí, outro detalhe, doutor Nelly, eu falo assim, às vezes, na vida, Deus ele vai te colocar uma situação difícil, mas a grande questão assim, da situação difícil, ele está te dando uma grande oportunidade que virá. Eu fui trabalhar nesse estacionamento, era uma reforma com ajudante pedreiro lá, e aquilo eu via, aí sempre aquela situação, passando advogados, naquele entre e sai de pessoas utilizando o serviço de estacionamento, e aí eles achavam muito engraçado meu sotaque. Oxi, eu falava, oxi, tá. E aí as pessoas assim achavam muito engraçado, e até em determinado momento, quando eu entro na contabilidade, aqui tinha um rapaz lá, que era o contador, e aí ele perguntava lá, brincava comigo, porque todo mundo achava meio engraçado, eu tinha muita vergonha, né? Eu tímido ali, tinha chegado do mato e tal, do sertão ali no caso, e aí ele brincava e tal. Eu falei, Ceará, o que você pensa? Uma pergunta assim, o que você pensa da vida e tal, você quer mudar? Eu falei, eu quero estudar. Aí ele falou, estudar? Eu falei, eu queria estudar. Eu falei, eu sou contador, eu tenho uma contabilidade, se um dia surgir uma oportunidade, eu levo você para lá. Aí eu falei assim, eu tô aqui, tô pronto, tal, não sei o quê. Não falei nada, fiquei tímido ali, mas comigo eu falei, tô pronto, meu Deus, não sei nem o que é, mas eu vou. E aí peguei, aí justamente ali, quando ele chegava, Dani, lá, eu caprichava no carro, sabe? Eu caprichava, falei, meu Deus, vai ser algum momento, vai ser. E aí, eu sempre assim, né, tenho uma ligação muito grande assim, com Deus, eu e Paula, assim, né? Eu falei, Senhor, quando que vai acontecer e tal? E aí, em determinada situação, sou mandado embora, né? Desse local que eu trabalhava, sem registro. Eu tinha até vergonha de pedir para registrar minha carteira e hoje trabalho com isso, as voltas que a vida vai dando. E aí eu falei, não vou me pedir para registrar, que ele vai me mandar embora. Então eu não falava nada, ficava quietinho e tal. Aí me mandaram embora, acertaram minhas contas lá, não sei nem se estava certo ou não. Hoje como acho trabalhista, eu acho que tinha muita coisa errada lá, eu acho. E aí eu saí, ele me manda embora, doutor Danilo, e eu vou chorando, eu não estava nem esperando e tal. E aí pro lado, assim, esse contador, ele tinha uma lojinha também. E aí eu saí chorando, falei, meu Deus, como é que eu vou voltar pro Ceará? Deu errado ali, eu não tenho nem o dinheiro da passagem e tal, tinha aluguel. E aí eu chorando, tava lá, aí ele passa e lembra exatamente, com todo detalhe, se ele passa lá, volta de um meio-dia, e eu chorando, aí eu falei, calma, Ceará, você vai dar certo, vai passar alguma coisa. E aí ele entra lá, né, o Gustavo, onde ele estiver, que Deus o abençoe, falou, ô Ceará, que tá chorando? Diz que homem do Ceará não chora e tal, e eu não paro ali. Foi mandado embora, quero voltar pra casa, não tenho dinheiro e tal. E ele falou, mas você tá chorando por quê? Eu falei, porque eu tô desempregado e tal. Aí ele falou, você quer trabalhar, é isso, tá chorando? Ele falou, eu falei pra você, quando tiver essa oportunidade, né, você vai trabalhar comigo. E aí ele falou, eu falei, sério? Ele falou, sério, ó, você tem só que chegar lá, né, amanhã cedinho, o estouro abre 8 horas e tal, e aí você vai ser office boy. Achei lindo tudo isso, office boy, contador. Não sabia nada do que era isso, tal, Danilo. E aí eu fui pra lá, assim, eu falei, aí tá preparado, já me pelo, falei, sim, eu acho que é agora. Aí quando cheguei aqui, eu entrei na contabilidade, aquela equipe, um mundo que eu nunca tinha visto, escritório, as baias, aqueles departamentos. Falei, meu Deus, que mundo é esse, né? Falei, Senhor, que assim tal. Eu fingindo, mas eu bem tímido ali, tranca, eu não conversava. Hoje, minha esposa falou que eu tenho que mandar parar para dar toque para de conversar. E aí eu vi aquele mundo ali da contabilidade, falei, nossa, que é isso aqui? E aí quando ele foi apresentando aquele mundo ali, departamento jurídico, a abertura de empresas, o departamento pessoal, as coisas, você falou, Joaquim, aqui são a sua equipe que você vai trabalhar tal, você é office boy. O que eles precisarem, você está à disposição. Falei, é só isso, só. Então, aí, chegava, então, via as ordens ali, né, e aí eu sempre falo assim, Danilo, sempre você tem que procurar fazer além, sabe? Fazer um pouco mais, entregar mais,
né? E quando eu vi aquilo, aquela situação, eu falei, nossa, eu lavava carro, tava lá no sertão, aqui era pedreiro, a gente pedreiria, é só isso. E às vezes as pessoas jogavam ali, manda o Cearazinho, manda o Ceará fazer e tal. Aí às vezes não tinha mais serviço nos bancos para ir. Outro detalhe também, quando entrou no banco a primeira vez, eu nunca tinha entrado num banco. E aí eu achei tudo aquilo muito fantástico, sabe? Assim, para mim eu tava fantasiado com o trabalho e tal. E eles percebiam isso muito assim. E aí eu, né, fui acompanhando ali aquela trajetória. E eles sempre iam colocando, tinha uns outros brincos, né? Tinha uns outros meninos que falavam, põe pra você não fazer. E aquilo já estava moldando para ser o profissional que eu vejo como hoje, né? Abrir empresa, um atendimento, o setor de recursos humanos. Eu fui passando por todos os departamentos, né? O administrativo, o judicial, né? Quando as empresas faliam, o que originava uma ação trabalhista, né? Então, quando chega, às vezes, um cliente lá no escritório de ação trabalhista, eu já sei mais ou menos onde que está o problema ali, né? Ou a ação previdenciária, né? Muito quando acontece ali, chega o cliente lá, doutor Joaquim, a empresa, trabalho para a empresa não recolheu, o INSS negou meu benefício, está perdido, né? Eu falei, não, opa, calma, porque a gente já sabe meio que os caminhos, e eu lembro, sempre me reporta essa experiência lá da contabilidade, né? Ali foi um aprendizado, um laboratório, né? E lá eles estimulavam, assim, muito assim, se você tinha fome ali de crescer, não tinha limite, sabe? Até também tinha outras pessoas que não queriam, né? E eu nunca fui do Danilo, sabe? Assim, tem aquela turma ali que tá sempre reclamando, eu queria sempre estar fazendo ali. Reclamando, eu queria estar buscando o que dá para fazer e tal. E eu vejo que isso é o diferencial. E aí sempre ali tem sempre alguém te olhando, alguém te vendo, as coisas vão acontecendo. Se às vezes você fica ali na inércia, olhando a dificuldade, porque tem muito trabalho, porque atrasou um pagamento, um vale-transporte, tal. Se você tem duas opções ali de olhar as coisas. E eu automaticamente, não que eu saiba hoje, eu percebi que eu fazia isso automático ali, entendeu? Eu ficava lá, porque eu era muito fantasiadão de que tava saindo ali, e hoje fazia esses tratos, assim, tal, o contato com o empresário, levar quando chegava nas empresas, assim, e eu falei, meu Deus, eu ficava fantasiado com essas coisas, assim, ia entregar antes a folha de pagamento, o doutor vai recordar aqui, os recibos de pagamento, a gente elaborava na contabilidade, o RH e tal, e aí você tinha que entregar para o empregador, para o empresário, para o funcionário, então você acabava conhecendo, tendo um contato com todo mundo, e sempre ali o pessoal, o Cearazinho tá aí e tal, não sei o que, você ia fazendo amizades e tal. E nesse percurso todo, Danilo, ele falou, Joaquim, e aquela história lá de estudar? Eu falei, meu salário aqui não era office boy, não estava muito. Falou, então estuda, vê uma faculdade, você fazer um curso. E aí na época tinha uma universidade chamada Unibank, que não existe, não tem mais, que São Paulo. E aí eu fui lá, tinha um curso de administração bancária, gestão bancária, algo assim, né? E era o que dava para pagar. Aí ele falou assim, eu falei, o dono do escritório, eu falei, olha, é X valor e eu não tenho condição de pagar. Se eu for pagar, falou assim, só preciso que você compense, eu pago para você, você entra um pouquinho mais cedo, sai um pouquinho mais tarde. Você topa? Eu falei, só isso? Você paga minha faculdade ali e tal, tá fechado. E assim se deu, né? Aí depois fui fazer, aí fiz a administração bancária 2 anos ali, aí depois saindo de lá, falou, Ceará, eu tenho alguns projetos, propostos para você dentro da contabilidade, que você precisa ter o CRC, né? E aí eu falei, pronto. Aí eu fui pesquisar aqui em São Paulo, tinha aquelas ETECs, tal, tinha o vestibulinho e tal, fui procurar me preparar ali e tal, e acabou dando certo. Ali, fui fazer e consegui passar no ETEC, aí fiz a ETEC de contabilidade e consegui o CRC, né? Aí foi conseguir o CRC, e dessa forma ali, a coisa foi acontecendo ali, que de office boy eu fui passando para auxiliar, de auxiliar para assistente, de assistente para assistente 2, e até que eu chego no departamento pessoal, que aí começa o contato com o direito previdenciário, o direito trabalhista mesmo ali, né? Onde sempre vai ter pessoas muito boas para estar te auxiliando ali, e peguei e fui aprendendo assim. Aí houve uma situação lá que a encarregada teve que se ausentar. Na época eu tinha uns 23, 24 anos, e o pessoal, o dono do escritório, falou, Ceará, acho que é seu momento agora, acho que é seu momento, você quer assumir? Eu falei, meu Deus, mas eu não estou preparado, tá? É muita gente para acordar. Ele falou, você está preparado sim, você acha que não, mas você está preparado. E aí, acho que aos 23, 24 anos ali, eu me torno encarregado de RH, né, coordenando, acho que uns 800 funcionários, ou 900 nessa época na média. E foi o primeiro contato com o direito previdenciário, com o direito trabalhista, entender toda essa realidade.
E foi aí onde a coisa foi acontecendo. Mas aquele sonho ali, quando o rapaz lá da prefeitura falou, advogado, estuda para ser doutor, e eu guardei aquilo. Falei, agora que a vida melhorou um pouquinho o salário, posso ir fazer advogado, posso fazer direito e tal. E aí fui fazer direito, né? Começa ali fazendo direito. E falavam que era muito, Danilo, não sei se a OAB é difícil, a direito é complicado, para a família, para quem você não vem do mundo e tal. E eu nunca olhei para isso, sabe? Nunca, nunca assim mesmo. É tanto que quando eu faço curso de direito, assim, eu tô, para mim é tão bacana essas conquistas, assim, buscar, né? Buscar os seus sonhos, buscar realizar o que você almeja. E aí que na época de OAB, eu fiquei totalmente focado ali. No sexto semestre eu já estava meio que fazendo simulados, né? Paula, que é minha esposa, a gente se formou junto, eu e ela, né? E aí ela falou assim, amor, vai dar certo, você vai passar de cara e tal, não sei o que. Eu falei, não, eu preciso estudar mais, tal, não sei o que. E aí, quando é no nono ali, eu já vou embora, já se livro ali, né, da OAB, aquela tensão que existe, né? E aí, quando pego mesmo a vermelha, a OAB, aí aquilo era um sentimento que me retorna lá à infância, sabe? Assim, me traz boas lembranças, me traz, assim, a questão da transformação, né? A questão da educação, como ela é fundamental, de você ter um incentivo às vezes, né? Mesmo assim, o que eu não tinha nem culpa dos meus pais, porque eles vêm de uma realidade que eles não tinham esse contato, esse mundo, assim, né? E quando eu me formo, tanto que meu pai já não estava presente, já tinha partido, vem minha mãe, assim, tal, é uma emoção única para nós, era uma formação em família, sabe? Era vários advogados se formando naquele momento, e a gente partiu ali, né? Consegue realizar esse sonho de ser chamado de doutor. E praticamente de um sonho de criança que começa ali a história com a advocacia e o direito ali. Que top, que sensacional. Eu falei um pouquinho do Daniel Boião. Perfeito, muito bom, muito legal. Fez um overview interessante aí da sua jornada. E tem Você já ouviu falar de Napoleon Hill? Adoro, lindo. Napoleon Hill, sensacional. Napoleon Hill, para quem não conhece, ele foi convidado, né, por Andrew Carnegie, que era um magnata do aço lá dos Estados Unidos no início do século passado, e o objetivo dele era estudar a ciência da riqueza, né? Então, como é que as pessoas que tinham dinheiro conseguiam alcançar grandes status, né? E uma das coisas que ele define no manuscrito dele, ou as 17 leis do êxito, ele vai falar dessa fé inabalável, né? Que é o que você teve desde o início aí. Era uma fé inabalável. Cara, é só isso que eu preciso fazer? Eu não tenho dúvida. Não tem barreira. Pô, a OAB vai ser um problema. Nada vai ser um problema para mim, porque é uma fé inabalável. Eu vou fazer acontecer. Foi isso. Pô, que legal. Que legal. E é isso, né? E a gente que convive assim, eu sou muito disso, leio base do Napoleão Hill. E assim, você tem que ter a certeza ali, né? Vai ter desafios, né? Como tudo na vida, mas tem algo já dentro de você, assim, né? Uhum. Que você sabe que vai acontecer, que vai dar certo. Essa fé. E quando vinha, ele era muito engraçado, né? E eu sou uma pessoa também que, assim, eu sou daqueles também, eu guardo primeiro, realizo ele primeiro para depois compartilhar. E era muito engraçado quando chegavam assim, os colegas, assim, o AB é difícil, né? Fulano já tentou 5 vezes, fulano já tal. Falei, não é comigo. Isso. Não, aqui longe de me desmerecer. Você falou assim, não, eu vou passar, eu vou fazer. Foi tranquilo, passou. Fui embora ali, né? Então eu fui. Aí tanto, né, também, coincidência, minha esposa, a gente era muito amigos, nós éramos, né? E ela era fantástica. Quando eu contava essa história, esses detalhes, assim, de tudo que passava, assim, Joaquim, como que você conseguiu? Como é que sua história é bem bacana e tal. E aí ela falou assim, todo mundo precisa saber, eu vou eleger você como paraninfo da turma aqui. Você vai falar pra ela. Eu falei, não, eu tinha muita vergonha, sabe? Hoje eu não consigo falar aqui, mas antes eu falei, não consigo falar. Eu falei, a gente precisa compartilhar. A história isso é bacana e tal. E aí fizeram uma eleição lá, aí falou assim, aí o pessoal sabia, o pessoal gostava muito da turma lá. E aí a homenagem, o Joaquim vai falar tal, porque a história dele é bacana. Ele, nada porque pra ele falar em nome da turma, porque a história deles parece muito concurso e tal. E aí acabei, né, e Paula era amiga, que hoje que é esposa ali, e acabei falando em nome da turma em virtude mesmo desses detalhes ali, da história ali, foi algo bem assim, bacana, porque realmente, como você falou, tinha que dar certo, eu tinha que acontecer. Fé inabalável, é isso, cara, sensacional. Xandão, esse vai pro inspirador. Inspirador também, muito bacana. O que a gente tá falando aqui, né? Se vocês olharem depois do podcast, a nossa playlist, tem vários episódios ali, vou deixar aqui, inclusive, ó, para vocês. E aí lá vocês conseguem, por exemplo, gestão,
inspirador, tem o que mais? Servidores, né? Servidores. Porque aqui a gente já falou com médicos peritos do INSS, juiz federal, desembargador, servidores do INSS e grandes advogados com histórias lindas como a do Joaquim. Top. O nível é alto aqui, ó, do Prevcast, vocês têm que acompanhar, porque o nível é alto aqui no Danilo, viu? Eu falo pra vocês, Joaquim, de verdade, né? Como eu tô em todos os programas, então converso com todo mundo, eu assisti todos presencialmente. Cara, Xandão também. Presente, né? O Xandão já é um dos melhores advogados que eu conheço. Ele não estudou direito. Já tem prática jurídica, né, Xandão? Já tem prática aí, viu? O Xandão não estudou direito, hein? O Xandão é do cinema. Ó, já dá pra advogar. Eu vi que teve algum juiz aqui. Eu falei, aqui, umas aulas que vocês tiveram aqui, ali nem na prática tem. Ali, bicho, tá mais que preparado, viu? Tá preparado pro embate, tá? E, cara, eu digo que vale mais do que uma pós, de verdade, porque é vida real, problemas reais e como eles são e foram solucionados. Então, cara, isso é sensacional. Isso não aprende na faculdade. Não aprende. Sensacional. É o melhor podcast. Com o Joaquim agora fica melhor ainda. Joaquim, vamos falar agora do dia a dia, dos perrengues. Porque, pô, a gente falou dessa história linda, inspiradora, que a gente conecta mesmo. Conecta de verdade, né, cara? É muito legal quando a gente vê alguém que supera as adversidades, né, cara? Como você superou, muito legal. Mas ainda temos adversidades, né? Olha que interessante. Quando você era criança, o jovem ali, você viu aquele advogado e falou, cara, eu quero ser isso aí. E é muito assim, na nossa sociedade, quando olham pro advogado, a galera olha como se fosse o Harvey, né? O Harvey do Suits. Cara, o advogado, tá louco, que coisa linda. Só que quando você pega a carteira da ordem e você encara a realidade, você fala, cara, eu não sei nada. Eu não sei absolutamente nada, porque me habilitaram, sei lá por quê, cara, porque eu não manjo. Se me der um caso para resolver, eu não sei resolver. Essa é a verdade, a advocacia sai despreparada demais. Precisa de clientes, você não consegue clientes, né? Cara, é difícil para você conseguir os clientes e a confiança. Você numa puta de uma insegurança, geralmente no início ali, que é sempre muito desafiador. E aí, de repente, você sai daquele cenário de Harvey para encarar a vida real e falar, cara, que loucura. Como é que foi esse início para você? Você já começou com o escritório, começou trabalhando no escritório de alguém? Como é que foi isso? Não, foi bem desafiador. Vamos trazer essa realidade mesmo, né, Danilo? Porque a advocacia no início ela é desafiadora, né? Sempre falo assim, você não pode realmente ocorrer a desistência. Eu saio, eu finalizo ali, né? Fico por volta, acho que de uns 8 anos como contador, e aí eu chego para ele, tomo uma decisão ali e falo assim, não, eu preciso trilhar meu caminho agora, né? Tinha a questão, tinha um conforto de já ter um cargo ali como encarregado, tal, já ter uma financeiro, ele já estava mais ou menos já estruturado, mas eu queria abrir meu escritório, né? Foi um medo grande, assim, não tinha cliente, né? Hoje talvez parei de uma forma diferente, mas tudo é aprendizado. E aí nesse momento ali eu peço desligamento deles e saio ali para trilhar a advocacia. E eu faço um caminho, né? Como muitos colegas assim que vêm do Nordeste, Danilo, assim, quer fazer o caminho inverso, né? Eu achava assim que estava com a AB, estava preparado, posso advogar, posso, né, iniciar a advocacia. No entanto, não tinha experiência, não tinha participado de audiência, né? Não vivenciava a advocacia, achava que era como a faculdade e muito distante, né? Quando você sai da universidade, vai para a prática, ela é muito, eu vejo hoje, é muito distante, né? Então, até eu falo um conselho assim para o jovem advogado, quem vai iniciar agora, buscar o máximo antes ter o contato com esse mundo jurídico. Por quê? É fundamental, né? Eu no início, né, volto para o Ceará, vou ao sertão, tá, advogar, mas sem cliente, sem nada, achando que sabia e no início não dá certo, né? Falei, nossa, mas o que acontece? O que deu errado aqui, né? E já tenho aquela ânsia ali, depois que você bebe aqui a água de São Paulo aqui, né? Eu falei, não, vou voltar, né? Aqui não é isso ainda, não tinha me encontrado ainda na advocacia, achava que tinha, falei, nossa, mas não era isso, tal. E aí volto para cá, para São Paulo e vou procurar colegas, parceiros que depois se tornam sócios ali, mas no início todo mundo 0 a 0, né? 0 a 0, sem dinheiro, né? Só com a OAB mesmo, muita vontade de vencer. E aí a gente eu comecei com algumas pessoas conhecidas, assim, e aí depois tive sociedade, né? A gente inicia-se totalmente do zero. Hoje, qual que eu acho que o grande desafio, eu acho, Danilo, que às vezes o colega ali pode ver, é iniciar, ter o contato com o mundo, já tentar identificar ali qual que é o ramo que você vai seguir, né? Eu acho que hoje eu teria feito esse caminho,
né, procurado o máximo de contato com profissionais, com audiência, com fórum, né, entender, ouvir podcasts como esse, compartilhar, né, e buscar experiências de outros advogados, porque eu não tinha feito isso, né, então foi a maior dificuldade. Aí eu parto para isso, porque quando você está sozinho, a melhor forma de você se unir é aquele também que está no mesmo propósito, né? E aí fui buscar isso, tive sociedades, né, que a gente iniciou ali todo mundo 0 a 0, e aí fui tendo um primeiro contato. Outro detalhe também, Daniel, a gente fica hoje também, constante a clientes, né? Às vezes o seu cliente, ele está do seu lado, e você está olhando lá para o norte, quero aquele grande escritório, nossa, que lindo aquele escritório. Não, primeiro você tem que começar mesmo, a apagar a luz, chegar cedo, chegar tarde, limpar o escritório, o seu banheiro e tal, seu que serve o café, que serve, atende, que é o financeiro, é o júri, é o advogado que vai fazer a audiência. E assim, você tem que realmente colocar a mão na massa, porque você vai estar construindo a sua história e a história do seu escritório, né? Então eu fui muito nessa situação. E às vezes a gente ficava olhando para longe e o cliente ele estava ali, é o seu vizinho, é o pessoal do condomínio que você mora, né? Que você tem que aparecer, que é até um ponto que a gente estava conversando antes, né? Se você não colocar que o Danilo é previdenciarista, é um advogado trabalhista, se você não comunicar, ninguém vai saber. Não vai surgir o seu primeiro cliente, não vai surgir, né, as parcerias. Então, assim, você precisa realmente no início ali ter esse contato com o mundo e também já ir aparecendo, né? Olha, eu sei fazer, mesmo que você não saiba às vezes, às vezes você pegava ali um caso de Loas ali, né? Eu tava lá conversando para o previdenciário Loas. Você fala, não, faço, fazer entrevista e tal, e depois você corria para estudar, ver um caso parecido, porque sempre vai ter um colega, né, e pedindo muito auxílio, Dani, não ter vergonha de pedir ajuda, né, a gente entra advogado, doutor Danilo, corre aqui, já viu isso? Claro, faz assim, assim, assado, parcerias, né, hoje eu tenho uma outra visão, hoje que a gente usa como métrica lá do escritório, eu e Paulo, as parcerias, né, a gente consegue atender vários lugares, justamente na grande questão das parcerias, a gente viu como forma de crescimento do escritório, que antes, no início, eu não tem aquilo do lugar, vai roubar meu cliente. Não, quanto mais você compartilha, isso é natural da vida, assim, né, Danilo? Danilo faz assim, faz assado, vamos fazer junto aqui, Joaquim, vamos dividir, todo mundo ganha, o cliente sai feliz e você vai crescer no seu escritório, né? Hoje no escritório a gente tem como métrica, né, tanta visibilidade nas redes sociais, no nosso condomínio, participar de comissões, né, participar de eventos ali. Por quê? Às vezes vai ter grandes oportunidades, Danilo, está na sua frente ali, e você está olhando lá para que não tem um escritório grande, não tem um carro melhor. Não, você precisa trabalhar, resolver o problema do seu cliente, e aí você começa a caminhar com um passo, 2 clientes. Aquele cliente que às vezes você deu só uma consultoria, não tem direito a nada, mas você atendeu bem, ele vai indicar o primo do Danilo, ou a avó, a tia. E outro detalhe também, né? Não sei se estou indo rápido aqui. Tranquilo. A gente trouxe lá no escritório, Danilo, eu e a Paula, a gente teve uma preocupação muito grande assim, né, que a gente adota e acho que é o carro-chefe, acho que o nosso hoje, lá, além desse trabalho assim, de parceria e tal, é o atendimento lá, né? A gente tem um administrativo que trabalha junto com a gente, para a gente é fundamental o atendimento. E a gente traz essa experiência de quando nós éramos empregados, funcionários ali, né? Que você via assim, falando, nossa, um dia que eu tiver empresa eu não vou fazer isso. Não, isso está errado, não é assim. O cliente reclamando e às vezes a empresa não estava dando atenção e tal. E não. E outro detalhe também, quando eu trabalhei em determinado momento, tinha às vezes lá que eu ganhava R$50 por mês. Bem, R$50 por semana, R$200 por mês. Então era pagar o aluguel, R$150, R$50 para comer, para tudo, né? E às vezes tinha momento ali, Danilo, muitas vezes que se de necessidades mesmo, de comida mesmo, assim, tal. E aí você tem que segurar, entendeu? Você tem que segurar ali e tal. E aí você tem que segurar. E eu falei assim, um dia que eu tiver um negócio no meu escritório, vai sobrar, tipo, vai ter um bom atendimento, vai ter comida, vai ter lanche. Tanto que eu e a Paula hoje, a gente tem uma cozinha lá, tem uma geladeira. Eu fico até incomodado quando o cliente não quer comer, entendeu? Não, tem bolacha, tem suco, tem algo de coco que você quer assim, e a gente tem uma bancada assim, né, que é com biscoitos, com cafés, sucos, assim, e eu quero que o cliente tenha aquilo, né, porque muitas vezes, assim, às vezes eu queria comer e não podia, né, desculpa, mas muitas vezes eu queria ali, tá com vontade, e não podia, tal. E nós dois, e aí ela tem muita história parecida comigo,
Paula também assim, e a gente determinou que o nosso negócio seria assim, o nosso escritório, o cliente ele é bem atendido e ele tem que comer alguma coisa lá, senão ele leva uma lembrancinha tal, assim, porque assim, a gente acha muito fundamental, que acho que essa é a grande ferramenta também para crescer, né? Quantas e quantas vezes a gente chega um colega, um cliente de outro, né, que veio às vezes de mau atendimento, que não teve um bom retorno, né? E às vezes você fazer o feijão com arroz muito bem feito, Danilo, ele dá muito certo, né? É muito certo assim, porque um transforma em dois, dois em quatro, quatro vai oito, de repente você está tendo que controlar ali, seu escritório vai crescendo, né? Então acho que para início, assim, para quem está iniciando, para quem está começando a advocacia, seria esses pontos, assim, né? Ter esse olhar, não ficar meio que esperando acontecer. Fazer mesmo um pouquinho, divulgar, né? Vai atrás, levanta e corre atrás ali, né? Parcerias, meios de você divulgar o seu serviço. Olha, eu sei fazer. Às vezes você não sabe ali, entendeu? Mas assim, se você resolveu, o Danilo, vai com o Joaquim que ele faz, né? Aí vai para lá, que a gente tem muito colega lá criminalista, né? Eles não fazem o trabalhista e tal. E aí, Joaquim, tem aqui tal, para aceitar foco, sim. Outros previdenciários, Joaquim, eu não posso deixar aqui e tal. Vamos atender, então aqui o cliente fica no seu escritório e a gente, ambos ganham e são formas de crescer, né? E sem aquele sentimento, vai roubar meu cliente, não. Longe disso, você tem que ter sempre ali de querer somar ali, né? Se acontecer alguma coisa, a própria vida depois ali, né? Se alguém querer algo assim que não é o previsto, a vida mesmo ela se encarrega ali depois de resolver. Interessante, né? É uma empatia que você tem com o seu cliente a partir das suas próprias experiências, né? Que interessante, isso é fundamental. Há algumas críticas, principalmente de advogados, né? Em relação a juízes, que às vezes tem que julgar processos de pessoas simples, né? Às vezes um benefício assistencial que é negado porque a pessoa tem um micro-ondas em casa, porque encontraram ali, um liquidificador, acontece. E aí muitos advogados criticam e falam, caramba, o juiz acho que não compreende a realidade, porque o nosso país ele tem essa desigualdade, né? E geralmente grandes postos muitas vezes não são ocupados por pessoas que vieram de baixo, mas geralmente por alguém que teve uma realidade muito diferente, por exemplo, dessa que você trouxe, né? A gente teve aqui já alguns juízes que, no meu sentido, uma realidade, a deles é uma realidade de vir de baixo, né? Dr. Everton, por exemplo, Dr. Erotilde, eles contam histórias de que vieram de uma vida mais simples, e talvez até por isso que são juízes muito humanos, né? E você, na mesma situação, né? Passou realmente momentos difíceis, traz muita humanidade para o seu atendimento como uma característica importante. Então, muito, muito bacana mesmo, Joaquim. Parabéns, cara. Avançando aqui para entender um pouco mais sobre estratégias, aquilo que a gente pode compartilhar talvez com a advocacia, quais são os principais desafios aí que você tem enfrentado no gerenciamento, na gestão do seu escritório, na organização, na gestão? O que você tem enfrentado de desafio? O que você superou de desafio e que pode talvez compartilhar com a galera aqui, para quem de repente estiver nesse momento que você estava, talvez superar também? Acho que o desafio, assim, Danilo, eu acho que a gente é a fase do crescimento, você sair das suas mãos o operacional. Hoje, como a gente está, como atuamos em família, lá eu e Paulo, assim, a gente tem um administrativo, e eu acho que hoje ainda é desafiador para mim, para ela, assim, a gente deixar o operacional sair das nossas mãos, né? Hoje a gente vem caminhando um pouco mais, né, com questões, por exemplo, as audiências, não precisar estar realmente eu e ela realizar a audiência, no caso, contratar advogados audiencistas, né? Porque aquele tempo, né, você vê assim, às vezes você vai para uma audiência trabalhista, ela demora horas. Tem às vezes, acontece rápido, no horário mesmo, mas normalmente tem atraso. Aquele tempo ali, ele é importantíssimo se você está no gerenciamento do escritório, está atribuindo. Então, acho que o desafio hoje do gerenciamento nosso, principalmente, é sair hoje, eu e ela, do caso do operacional, e passar, né, tirar o escritório funcionar, né? Hoje ainda a gente tem esse desafio lá nosso, funcionar sem a nossa presença, né? Acho que até uma forma, poderíamos até crescer mais, né? Aquela questão de segurança, né? Vai sair, o escritório vai andar, não vai, mas vai sim, ele vai acontecer, ele já tem vida própria, ele já caminha sozinho, e às vezes acho que o desafio hoje é isso, né? Delegar, né? Da delegação, né? Sair do nosso e
sem medo, né? Esse é um desafio grande para a maioria dos advogados, porque como a gente falou, né? Você sai da faculdade técnico, mais ou menos técnico ainda, né? Porque a gente não conhece muito direito. E aí você começa a ter um monte de cliente, de repente você fala, pô, e agora? Como é que organiza tudo isso? Esse é um grande desafio para os advogados. Eu quero te dar um testemunho em relação a mim, e algumas pessoas já sabem dessa minha história, outros talvez não, mas é que eu consegui delegar muita coisa, né? Eu consegui nos meus escritórios delegar muita coisa. Estava conversando com você nos bastidores, né? Que hoje eu fico mais na parte estratégica do escritório. Tenho advogados que fazem atendimento, tenho uma equipe, eu tô com pessoas aqui que me auxiliam pra caramba. Daiane... E já pedi pra eles me chamarem de volta. Daiane, por exemplo, já tá ali, ó, já tá aqui com a gente, mas já tá ali trabalhando marketing aqui, e isso é muito legal, você ter pessoas para poder te ajudar. Isso é um pensamento importante para refletir, para trocar com o advogado, porque é o seguinte, você não cresce sozinho, não tem como. Todas as vezes, Joaquim, é um testemunho real, tá? Todas as vezes que eu contratei alguém para advocacia Schettini, ela cresceu. Ela cresceu todas as vezes. Por quê? Porque você tem mais horas dentro do escritório focando em alguma outra coisa que a sua mão não alcança. Eu não conseguiria estar aqui agora fazendo marketing se a Daiane não estivesse aqui comigo. Então está acontecendo marketing. Por quê? Porque eu tenho alguém que pode me auxiliar. Pô, muita coisa aqui, recepção de vocês e tal. Cláudia está aqui me acompanhando. Olha o Xandão aqui gravando com a gente, entende? Então assim, cara, você ter uma galera te ajudando é fundamental para você conseguir colocar projetos para acontecer, né? Imagino que deve ter acontecido quando você colocou esse administrativo lá dentro, né? Isso mesmo, é nesse sentido assim do seu depoimento aqui, Danilo, essa é a grande questão. A gente vinha, acho que você deve ter passado muito por isso, a gente estava conversando ali, eu e a gente lá no escritório, nós viemos no ano passado assim, frenético, trabalhando, domingo, sábado, de segunda a segunda, levava pra cá. E imagina assim, 2 advogados no escritório, em casa, nós 2 às vezes. Muito louco. E aí marido e mulher fica até em segundo plano, né? E às vezes você tá lá no banho. Era isso, chega nesse ponto mesmo assim, né, frente com a amiga. E a gente pausou, calma, né? Vai dar certo, não precisa ficar meio que preso, escravo ali do negócio ali, né? E a gente, porque tanto esse ano aqui, a gente vai dando pausas, intervalos, descanso e tentando passar para o administrativo, né? Tirando essa questão das audiências trabalhistas e tal, terceirizando ali aquelas questões, o que é possível aqui, né? Ficando para a nossa responsabilidade os casos maiores, casos de mais complexidade ali, e entendendo por quê? Se não reflete, né? Mas imagina assim, esposa advogados, você não se desliga, né? Sua cabeça está toda hora ali pensando numa solução, que a profissão ela é árdua, né? Ela é desafiadora, né? Sempre quando chega alguém lá é para o doutor Danilo resolver, né? Tudo aconteceu isso, vamos resolver, né? Então, para ter esse cuidado, isso mesmo, a grande hoje que a gente está nessa situação, é o desafio mesmo de tentar passar para o gerenciar, né? E para aumentar mais, até para crescer de forma de crescimento saudável, né? Um crescimento saudável sem prejudicar, né, a vida pessoal, né? E o escritório ele ter a vida própria dele também, né? Eu acho que é bem isso também. É fundamental. Esse negócio que você falou de a gente trabalhar muito, teve uma época que eu estava trabalhando bastante também. Começava cedinho e ia até tarde. E meu filho, o Theo, era pequenininho e eu não estava conseguindo acompanhar o crescimento do Theo. Não estava conseguindo. Aí eu estava mal fisicamente, estava pesando uns 25 quilos a mais do que eu tenho hoje, extremamente estressado, brigando demais com a Jaque. Cara, a gente vivia brigando porque não tinha vida de marido e mulher, né? Tinha 2 pessoas, estava cuidando de uma criança e tentando cuidar da própria vida, da própria sobrevivência. E a advocacia que tinha já estava pegando, já estava acontecendo. E aí até tem hora que eu falei, cara, não, tem algumas atividades que eu estava fazendo na época, principalmente atividades técnicas, que eu falei, cara, não, eu preciso delegar. E aí eu entendi uma coisa, que eu construí um curso para advogados, em que eu vou falar de 3 pilares. E o terceiro pilar, para mim, é o fundamental, que foi esse momento de mudança na minha vida, que é a qualidade de vida. Eu chamo ele de qualidade de vida porque foi o que mudou para mim. Trabalhar muito não é sinônimo de produtividade, eu entendi isso. Por exemplo, quanto que eu trabalhei hoje? Né? Eu estou gravando podcast, estou trabalhando ou não estou? Depende, para mim é um baita de um prazer estar aqui. Mas enquanto eu estou aqui, é uma atividade que eu faço que ela tem um altíssimo valor agregado. Clientes vão olhar, vão falar, caramba, aquele advogado, ele tem um podcast, ele conversa com advogados, eu crio relacionamentos, eu entendo como você faz e levo estratégias para o meu escritório. É uma atividade que, veja, embora eu não esteja me matando de trabalhar,
ela é altamente percebida como produtiva para mim. Compreende o que eu quero dizer? Isso. Então, não é o quanto a gente trabalha que importa, mas o quão qualitativo é o trabalho que a gente faz que importa. E aí eu trabalho isso, então, para os advogados entenderem, romper esse pensamento. Porque, cara, eu me matava e achava que ia ser produtivo. Chegava no final do dia e falava, caramba, não fiz nada. E aí dava aquela frustração. Desconto em quem? No relacionamento, que é a única pessoa que está perto de você. E aí você vai para outro dia. Então, não, pô, tem que mudar isso aí, não dá. Então, é uma coisa que mudou para mim e aí eu resolvi compartilhar com os advogados. Então, agora você saiu um pouco disso, né? Que você falou que diminuiu um pouco, mas observa isso, assim, não sei se fizer sentido para você, focar em atividades que geram valor. E são algumas, né? Por exemplo, a gente estava falando de atendimento de cliente no WhatsApp. Cara, isso toma um tempo danado. Cara, isso toma um tempo e não gera resultado imediato, né? E tira você, muitas vezes, da atividade que vai gerar resultado, né? Que é aquela que você é bom. Pô, sou bom em prospecção, sou bom em audiência, sou bom em sei lá o quê. E não posso fazer essa atividade porque eu tô preso em uma que, cara, eu tô me sentindo frustrado nela. Trabalhei pra caramba e não me senti produtivo. Por quê? Porque o meu potencial tá preso em algo que eu não consigo expor ele. É isso mesmo, Dudu, é isso mesmo, que às vezes, né, quando a gente ficava ali nessa freneticamente, você chega ali, teve época mesmo que a gente chegou no início ali, 6 meses, 7 horas ali, e tem que ter esse cuidado mesmo ali, justamente da vida pessoal, senão algo que passa a ser estressante de brigas, como você falou, vai ter um casal, não sei se a sua esposa advoga ou não, e nós dois 24 horas ali, literalmente. Então, você tem que realmente ter esse, né? Então, o curso, assim, esses 3 pilares, eles são fundamentais mesmo, né? Não adianta você achar ali, né? Só focar no profissional, né? Quando está se prejudicando o outro lado, tem que buscar esse equilíbrio, né? Justamente esses pilares, eles são fundamentais. Porque senão você tem um desequilíbrio ali, uma área vai afetando a outra, né? E eu parto sempre ali, né? A questão pessoal, familiar, ele é primeiro, né? A gente tem muito isso aqui, tem que ser primeiro ali, porque senão o outro acaba não produzindo. Mas muitas vezes no início de carreira, porque esse cuidado a gente acaba não tendo, que precisa mais, protocolar mais, chegar mais cedo, aumentar, e às vezes não está sendo produtivo mesmo, né? E às vezes a identificação, como você colocou, identificar aquele produto mesmo, né? O atendimento que eu gosto muito de fazer, né? Eu adoro no escritório lá e as pessoas, o retorno ali, eu falo assim, deixa eu atender, eu gosto ali, de conversar, de entender a história. Porque é uma atividade que gera valor, né? É uma atividade que se gera relacionamento, fecha contrato, faz com que aquele cliente se encante com você, indique mais. É isso mesmo, assim, seu potencial em ação, né? E é isso mesmo, você tá aqui, e a audiência, antes, como eu não gostava muito, depois fui entender a questão da audiência e tal, e você transformar aquilo que você realmente é bom, né? Senão você realmente fica, por exemplo, no produtivo ali, e realmente às vezes não está dando rentabilidade. Às vezes os números, eles têm números grandes, mas na prática mesmo, quando você vai calcular lucros e ganhos ali ao final do mês, está realmente dando certo ou não está? Isso você vai ter que ir identificando, assim. E é fundamental analisar essas bases da sua vida, assim, para verificar se está dando certo. Cara, lucratividade é outro ponto que você falou que é fundamental, que eu também trabalho nesse curso. Aliás, eu vou deixar o link depois, Xandão, para o pessoal aí. Mas o que acontece? Lucratividade é uma outra coisa. Às vezes você está pegando um monte de processo. Aí você fala, pô, tô cheio de cliente. Aí você vai ver depois, aconteceu comigo em 2010. Lembra que eu falei para você que eu tive um tempo que eu tive que parar a faculdade? Cara, em 2010, eu tava com muito processo, muito cliente, tinha muito cliente, mas não tava ganhando dinheiro. E aí, cheio de funcionário, eu falei, não, cara, peguei um trauma financeiro terrível, porque eu tive que fazer empréstimo bancário para poder fazer dívida. Fiquei sem pagar várias contas para poder conseguir pagar algumas contas. E aí falei, não, peraí, eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso mudar. E aí é o jogo da lucratividade. Você precisa entender precificar corretamente, estratégias de precificação. Então, cara, não dá pra gente advogar. Isso é muito louco, Joaquim. Quando eu falo aqui, pessoal, que aquilo que a faculdade não te ensinou, é porque, cara, a advocacia é um jogo duro, difícil. A advocacia ela não é só ser técnico para advogar. Cara, você precisa... A advocacia ela é meio. Penso eu, tá, Joaquim? Penso eu. Tá? Ela é meio para você fazer frente aos seus sonhos, aos seus objetivos, aos seus desejos. Então, pô, você precisa pagar suas contas, você precisa alimentar sua família, você precisa fazer as suas necessidades, cumprir com as suas necessidades e obrigações. Então, a advocacia é um meio para isso. Mas para dar certo, você precisa ser estratégico, precisa gerir o escritório. E a faculdade não ensina essa parada pra gente, cara. Joga a gente nessa selva aqui e fala, vai lá, amigão, está habilitado, se vira. É isso mesmo, Danilo. Eu acho que até um ponto crítico, assim, né? Eu acho que pelo menos da nossa época lá, né?
não tive falta muito da prática ali, né? E outro detalhe, isso mesmo, acho que obrigatoriamente tem que ter um ano ali só de lucratividade, né? Essa questão, e engraçado que a nossa história meio que vai parecendo, que você falou a questão, tive um problema lá em 2010, e isso também aconteceu com a gente, né? Você não sabe administrar, você não sabe o que é do escritório que é seu, reserva, né? A coisa vai acontecendo, você está ali no escritório, vai entrando dinheiro, você não sabe se entrou, se está compensando, a princípio você acha que está, e daqui a pouco você olha e fala, mas não está batendo. Eu não estou com um problema aqui, financeiro aqui, não está ao mês, a questão de funcionário, a responsabilidade, a gente como empregador você tem que ter ao final do mês ali, né? E essa grande questão, assim, essa da lucratividade, você precisa organizar, né? Eu lá no escritório, pela formação mesmo computador, eu que realizo, assim, o planejamento, trabalho muito, assim, né? Até o advogado está iniciando, né? Que não tem esse contato. O planejamento ali financeiro, entender a reserva, né? Tenho muito cuidado com isso, sempre a reserva ali, a nossa vida, né? E a nossa vida ela é altos e baixos, assim, né? Você tem meses que vai, depois tem alguma coisa que acontece, então eu tenho muito isso, né? Você conseguiu formar uma reserva. Bom, e fundamental. E mensalmente. Fundamental. Não só a reserva aquela que a gente faz, a gente tira obrigatoriamente lá no escritório em Paulo, a gente tem esse cuidado. Isso aqui é como se fosse um compromisso. Tá? X valor, tem. Por quê? A gente, quando você está... Cara, isso que você está falando é sensacional, hein? Importante. Como você está ali, nós não temos alguém que vai, quando você está na função ali, quando é empregado, você tem a garantia do final do mês. É o seu salário, dia 5, dia 20, você vai cair. E quando você está à frente do seu negócio, quando você é o próprio empregador, né? Se não fechar, e se eventualmente ali acordos não foi cumprido, RPV não liberado, precatórios não liberados, o cliente também às vezes doutor, esse mês não deu para pagar, tal. Então assim, a gente, nós adotamos lá no escritório, além da reserva que tem que ter, normal, precisa ter assim, mas com o tempo, viu, Danilo? Isso tudo apanhando, quando você falou esse problema, quando você falou, você ainda identifiquei na hora que você falou, Joaquim, lá em 2010 tive esse problema financeiro e tal, não sei o quê, é isso mesmo, é isso, e o bom do canal aqui que traz a realidade mesmo, né? Não é o glamour, é árduo mesmo a advocacia, assim, mas ela tem um lado também que você vai ter o retorno, só que você precisa ir corrigindo falhas, né? Porque senão você daqui a pouco vai estar endividado, vai achar que a profissão é ruim, que o negócio não dá certo, até a gente nos bastidores ali conversando, alguns colegas, não tá dando certo, a advocacia não tá legal, mas às vezes é você que não tá ali se organizando, e eu passei também por isso, né? Nós passamos por isso, e aí fomos corrigindo. Então, eu falei assim, então, precisa sim e ter uma reserva. E um engraçado, voltando para a Napoleão, esse negócio de energia, sabe, Danilo? Engraçado, quando você começa a fazer a reserva, parece que vai chamar mais um pouco. Aí a gente tem lá no escritório, essa conta a gente não olha, a gente joga lá, né? E a gente vai, não temos aplicativo, não temos cartão, não temos nada. A gente não tem um acesso, é só ao final do ano que a gente vai ver lá. Então, tal, isso aqui é da reserva, tal, vai indo. E você vê como isso, quando você não olha ali, como vai prosperando, assim, sabe? A energia de você ir corrigindo, os erros estão ali, mas, nossa, dá para eu fazer essa reserva aqui, vou indo. Às vezes você não vai ter aquele valor que você queria reservar, mas joga, nem que seja R$20, já vai estar maior do que o mês passado. E de repente, quando você chegar ao final do ano, fala, nossa, olha isso aqui. Já tem um dinheiro. Sim. E tem um outro efeito, Joaquim, que para mim é o mais importante da reserva. É o mais importante de todos da reserva. Em 2010, eu ainda não era advogado, né? Como eu te disse, eu era procurador. A gente já tinha três escritórios acho que uns 3 escritórios na época, ainda não tinha me tornado advogado. E aí vem esse problema. Cara, loucura. Eu falei, nunca mais na vida eu passo por isso. Foi quando eu conscientizei de ter reserva, fazer uma reserva de emergência. E eu falei, legal, vamos construir a reserva de emergência porque eu não vou mais passar por isso. E fui construindo esse caminho, Eu olho minha folha salarial hoje, absurda. E eu falo, cara, se tivesse oscilação, eu tô ferrado. Então eu preciso ter essa reserva. Falei, bom, vamos criar essa reserva de emergência então. E aí tem um fator que é o determinante para mim. A gente, enquanto dono do escritório, a gente não pode ter medo para tomar decisão. A gente precisa tomar decisão. Somos tomadores de decisão. E uma das grandes coisas que coloca medo para a gente tomar decisão é a falta do dinheiro ou a insegurança do dinheiro. Então, por exemplo, vou contratar alguém, eu falo, cara, mas será que eu vou conseguir pagar? Preciso eventualmente fazer um desligamento difícil. Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Eu preciso aproveitar uma oportunidade. Pô, mas será que vai dar certo? E
você não pode ficar olhando com medo de não conseguir fazer frente à questão financeira. Quando você tem essa reserva, você tem a proteção para esse medo. Você fala, cara, se der problema, eu aguento 3, 4, 5, 6, um ano. Você sabe que você pode aguentar durante um período porque você criou a reserva. Então, isso dá um poder danado para o advogado tomar decisões difíceis na sua carreira. Contratar, por exemplo, para poder delegar. Muitos advogados não contratam por medo de não conseguir pagar o salário. Esse é o grande desafio da maioria dos advogados. Quando eu mentoro advogado, Joaquim, é uma das coisas que eu percebo na maioria de 10 advogados, 9 têm essa dificuldade. A insegurança, o medo. Cria uma reserva. Cara, você não vai ter esse medo. Você vai conseguir tomar decisões difíceis e aquilo, né? Você e o escritório são coisas diferentes. O escritório não tem sentimento, você tem. E o seu sentimento está impedindo o escritório. Então, pô, se você tira o seu sentimento e deixa o escritório ter a sua gestão bem azeitada e a sua estrutura bem preparada, o escritório ele consegue funcionar bem, independente de você. Então, cara, sensacional mesmo, sensacional. A gente vai partindo já para uma etapa final, José. Caramba, muito rápido, né? Tá bom aqui o bate-papo, viu? Não é? Vai, maluco. E a coisa flui ali, vai indo, né? Tu começava nervoso nisso, ó, meu Deus. Eu vou pedir para você mentorar um amigo meu. Eu vou te pedir para mentorar um amigo meu, cara. Você vai precisar... Brincar as ferramentas. Você vai precisar dar umas dicas para um amigo meu. O cara é fera. O cara é fera. O cara é bom. Então, eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar ele. Eu já tá sabendo. Ele veio do Nordeste, Ceará. Ele tinha desde pequeno... Já conterrâneo, já. Ele tinha o desejo de ser advogado desde pequeno, que ele tinha visto um advogado. E ele falou, cara, meu desejo é estudar. Ele veio para São Paulo, viu aquele São Paulo incrível e falou, cara, é aqui. E esse cara começou batalhador, estudando, não esmorecia. Esse cara era um cara que falava, é comigo. Aliás, ele usou uma palavra, que eu peguei essa palavra, tô pronto. Tô pronto. Esse cara pega a carteira da ordem na mão, carteira da OAB e fala, porra, consegui. Fala pra esposa dele, Paula, consegui. O que você falaria pro Joaquim que quando pegou a carteira da ordem ali estava cheio de desafios, dúvidas? O que você diria para você? Nilo, fantástico. Assim, eu diria assim, acredita, não tenha medo. Acho que em alguns momentos poderia ter tido mais coragem. Você tá certo, você tá aí no seu coração, tá certo, vai. O Papai do Céu colocou aí no seu coração. Não vai dar errado. Acredita, não tenha medo, que vai dar certo. Falar pra ele assim, vai, se joga que você tá pronto. Você tá pronto. Você tá pronto. Eu queria só um detalhe, assim, a importância de compartilhar com você, até depoimento aqui, ó. A gente ainda tem um tempinho, fica tranquilo aí, cara. Assim, agradecer o convite, assim, da importância do podcast, de alguns dos canais, assim, como é bacana, porque é real mesmo aqui, né? Eu falando que você estava até no início ali, né, com a expectativa, a ansiedade, mas essa troca assim, com vocês, esse trabalho que é feito, né? Ainda mais para o advogado, previdenciarista, para o advogado trabalhista também que se aplica também, esse trabalho que você traz advogados, juízes, desembargadores, né? Para trocar essa experiência mesmo, porque muitas vezes, Daniel, eu procurava mesmo na internet, assim, tal canais, mesmo para te motivar, para você falar, nossa, não está passando a mesma coisa? Quando você falou a questão lá de 2010, eu passei por isso. Tem esse caminho, posso fazer isso, posso procurar cursos, né, ferramentas, como você colocou aqui, né? Isso é fundamental, né? O canal é um trabalho assim, né? Como você vê a proporção que alcança, às vezes você vai alcançar uma pessoa que está pensando em desistir. Fala assim, nossa, mas danado, ele deu certo lá do sertão ali, então eu vou tentar também. Então isso é muito louvável esse trabalho, viu, meu amigo? E agradeço mesmo. Não, ainda temos um tempinho ainda, Não foge daqui não, Joaquim. Não foge daqui não, que ainda quero arrancar mais umas 2 pepitas de ouro seu aqui. Eu já falei assim, ó, quando falou a gente que a recepção é sem igual aqui, né? A Cláudia chamou ali. Gostou? Ser igual ali assim, muito bem recebido. Fala pra galera que não veio aqui, Joaquim, bacana. Olha, foi bem recebido? Perderam uma oportunidade, viu? A equipe sensacional, Não, eu falei pra ela, se faltar alguém, me chama, entendeu? Eu que agradeço, Luiz, a energia é muito boa, viu? É isso aqui, eu sou muito disso assim, de ver como que é tratar assim, sem igual, todos, viu? Isso é uma característica, né, Joaquim, que assim, fica também como reflexão para as pessoas, né? A gente já falou um pouco disso aqui, mas é isso, cara, é você ter pessoas
né, ao seu lado e tentar promover de alguma forma uma energia positiva, né? Isso é percebido por você, por exemplo, quando chega. Isso é percebido por um cliente quando chega no seu escritório. Fato. E é bem recebido, né? Isso é percebido, sei lá, pelos parceiros que você vai fazendo ao longo da vida, pelos próprios colaboradores. Eles vão percebendo e eles, mais do que percebendo, eles são os promotores de tudo isso, né? Porque todo mundo que atendeu bem aí, conversou com vocês, pô, isso é deles, né? São eles. Entende? Então, cara, isso é muito legal. A gente tenta extrair de cada ser humano o melhor de cada ser humano. E isso é fantástico, né? Eu digo sempre que empresa é resultado de pessoas, né? Então, pô, ter pessoas e pessoas bem engajadas com o seu projeto é sensacional. Deixa pra gente umas duas dicas aí pra galera, então, advogado que tá começando aí, da sua experiência, dos seus aprendizados, aquilo que você falaria para um filho seu, não apenas em termos motivacionais, né? Mas aquilo que, de repente, o advogado pode ir em casa aplicar no seu escritório, um aprendizado importante que você teve, que viu alguém falar alguma coisa. O que você deixa aqui pra gente de dica? Certo, Nilo. Voltando assim para o colega que está iniciando ou que já está ou está procurando meios até de crescimento, justamente assim, buscar ter o contato direto ali com o dia a dia ali, né? Se você ainda está na faculdade, hoje eu falaria, né, para o Joaquim lá que estava na universidade, vai ter contato com todas as áreas ali que você conseguir do direito, com civil, com criminal, previdenciário, trabalhista, para você logo identificar, né? Identificar o que você quer fazer. Para nichar. Onde você vai chegar. Não, gostei disso, para não ficar perder tempo. Não perca tempo, tá? Eu falaria isso, daria essa dica assim, porque muitas vezes você vai trabalhista, vai para o civil, vai para família. Não, decida logo. Eu acho que a grande chave, assim, não só para tudo, decida a área que você quer ir. Por exemplo, a gente foi assim, vamos no início previdenciário, né? E eu procuro ter todas as formas assim, de contato, ele está no meio, né? Fui para a OAB, procurar ali as comissões, procuro estar em congressos, viver o mundo que eu almejo ali, né? Você não pode querer ser um profissional destacado se você não está no meio, você não está buscando se atualizar, não está no congresso, não está procurando referências da sua área. Procure, eu sou muito de buscar ali, né? Eu sempre acompanhei, nossa, tal escritório, fulano é referência, tal. Eu procuro de alguma forma. Hoje temos uma forma, né, até, Danilo, isso, se você não consegue estar diretamente próximo daquela pessoa, tem as redes sociais, né? Fundamental. Hoje eu acompanho ali e sempre não ficar perdendo, olha aqui, não. Quero ser nesse próximo canal. Então, Danilo é referência nisso. Deixa eu buscar o que ele faz, como tá, você vai ter palestra, né? Na área trabalhista, né? Nós temos a melhor, olha, eu falo assim, eu e o Paulo, quando a gente está aqui em Guarulhos, a gente atua muito, muitos colegas às vezes estavam procurando um curso de prática lá, o fórum aberto das 8 às 17 horas, audiências correndo. Não, ali é uma aula atrás da outra. Eu chego sempre antes, eu gosto muito de chegar amanhã antes nas audiências ali, converso com o nosso cliente, falo, vou aguardar, agora vou acompanhar aqui. É uma aula ali, né? Então você que está iniciando ali, você tem que estar em contato dia a dia com o que você quer viver, né? O profissional que você quer viver. E um detalhe, procurar se diferenciar, né? Veja o que você realmente ali, o que você é bom, né? Seu escritório tem o atendimento, a gente foca muito lá no escritório, prezamos por isso. Na trabalhista, o que você consegue? Vou aparecer, vou dar dicas e tal. Outra forma de crescimento hoje, Dani, que eu vejo muito de forma que dá muito retorno para a gente, trazendo para a nossa realidade, são as parcerias, né? Parcerias hoje a gente consegue, nós temos demandas, né? Com toda a grande São Paulo, e o nosso escritório é aqui em Guarulhos, aqui no bairro, né? No bairro aqui de Guarulhos, não viemos para o centro ali, a gente viu também a demanda ali no bairro. Outro detalhe, entender, né? Você não pode querer abrir um escritório, por exemplo, aqui você tem aqui a região ali ao redor do Fórum de Guarulhos, né? Tem diversos escritórios. Você vai abrir mais um ali? Não, ali você tem que entender o seu nicho, a não ser que o seu seja um direito empresarial, que vai requerer, né, uma estrutura, entender o seu cliente, o empresário ele quer ter aquela estrutura, aquele conforto, né? Vamos trazer para o previdenciário, que nós atendemos muito lá no escritório, né? A gente está no bairro, onde mora a pessoa, onde mora o seu cliente, né? Isso é fundamental você para o nosso escritório de rua, né? O nosso escritório é um escritório de rua ali, onde o cliente passa, tem acesso, bate ali, né? E foi uma estratégia nossa, porque o nosso é o foco trabalhista, né? E o foco previdenciário. Então o cliente ele precisa ter aquele empatia aqui, né? A local, porque hoje acredito, Danilo, se eu estiver me prorrogando, você pode... o que acontece? Às vezes o cliente lá que necessidade de Guarulhos, né?
a cidade de Guarulhos, você vê a proporção que é, tá? Eu estava fazendo um estudo ali, a gente estava debatendo um estudo ali na época que fecharam a agência ali do Pimentas ali, né? Só naquela região ali a gente tem quase 500 mil de pessoas, né? 500 mil de pessoas concentradas ali. Então, eles são pessoas que querem serviços próximos, querem ser atendidos lá, não querem se deslocar mais para perder tempo com trânsito, não, querem ser atendidos ali. Então, você que pretende abrir seu negócio, você tem que ter essa visão, né? Vou abrir, não adianta você abrir, vou atender previdenciário, mas abrir aqui num lugar onde não tem demanda, né? Perceber se dá retorno à rede social, né? Ou não dá para eu ver, não dá para eu viver. Então, ter todo esse cuidado, ir buscar prática, não desistir, porque é desafiador, é árduo no início, né? Não parar ali, né, no primeiro obstáculo. Às vezes não gerou dinheiro, no segundo mês não deu, terceiro mês nada, quinto mês nada, e aí depois você vai plantando, que a advocacia é uma plantação, né? Você vai plantando, daqui a pouco, um ano ele está começando a florescer, né? Então você tem que ter quando você for, né, que optar por advogar, ter essa atenção ali, né? E eu tenho certeza que seu escritório ele vai dar certo. Top demais. Belas dicas. Vou deixar uma dica para você também. Vou deixar, Xandão. A dica ouro. Sabe qual que é, Xandão? Sabe qual que é? Então, ó. Aqui no Prevcast tem conteúdo de ouro para você. Ó, eu vou deixar um card para você maratonar, de verdade, ó. Se for ruim, você me xinga depois. Mas se for bom, por favor, agradece e comenta como foi para você, porque eu tenho certeza que vai ser, porque tem sido muito bom para mim. De verdade, Joaquim, quero te agradecer muito, cara, muito mesmo a parceria, por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, compartilhado uma história linda e inspiradora com a gente, tá? E também ter trazido um pouco aí dos seus resultados, das suas estratégias. Cara, obrigado mesmo, fica à vontade aí para fazer os seus agradecimentos finais aí, mas hoje o Prevcast se sente muito honrado com você. Muito obrigado. Eu que agradeço, Danilo, eu agradeço o convite aqui, né? Não só na sua pessoa, mas a toda a equipe aqui, muito bem, assim, essa recepção, o trato que vocês têm, né? Todo o cuidado, assim, e já deixo aqui faltou alguém que pode chamar Joaquim, tá? Boa, tá intimado já. A gente, assim, busca, assim, a troca de experiência, a seriedade do canal, justamente trazer prática, realmente, não só louvores, mas as angúrias que tem no meio do caminho, né? Agradeço realmente, compartilhar um pouquinho aqui da história da gente, né? E desejar que todos que acompanham o canal tenham muito êxito, muito sucesso, assim como você e sua equipe, né? Tenham sempre muito sucesso, meu amigo. Muito obrigado. Compartilhar um pouquinho aqui do dia a dia nosso aqui, viu? Eu que agradeço, Joaquim. Agradeço você, de casa, se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e joga lá nos seus grupos de WhatsApp. Bora mostrar que tem uma advocacia forte aí, pra cima. Valeu. Xandão, tamo junto.